Bom, então a gente começa a nossa entrevista com a professora Maris Regina, professora da escola Turma Moranguinho e leciona desde o início dos anos 1990. Então, vamos começar a nossa entrevista falando um pouco sobre a sua formação. Pode começar falando um pouquinho sobre a sua formação? Posso. Então, Alan, assim, quando eu comecei a trabalhar com crianças, na verdade, era só um cuida-se de crianças, né? Como tu sabe. Aí, com o passar do tempo, nós percebemos a necessidade de nos formar, nos preparar para atender essa demanda na questão da aprendizagem das crianças. E aí nós fomos, então, estudar, né? Fazer cursos que tínhamos já na década de 90, que era de recreacionista, tá? E auxiliar de educação infantil, né? Hoje já é outra busca, né? E nós fizemos então essa preparação através de pequenos cursos. Depois, com o tempo, nós fomos buscar a faculdade, sair do segundo grau direto para faculdade, né? Assim como a Prof. Kátia também, que na década de 90 foi estudar o magistério. Tá? E aí, com o passar do tempo, a gente foi buscando formação, como até hoje, né, a gente busca, porque a nossa área é a educação infantil, e a gente percebe o quanto vem mudado essa questão assim, da criança estar necessitada de mais conteúdos, como, por exemplo, o brincar dentro da proposta, né, o lúdico dentro das no caso que seriam disciplinas, né, para a criança aprender. E aí nós fomos então buscando esse preparo, esse olhar, né, diferenciado também de acolhimento, porque não é só colocar crianças pequenas numa classe e entregar caderno, lápis, né, e deixá-los ali fazendo alguma atividade. E a gente na década de 90 já percebeu também o quanto a criança gosta do lúdico, do brinquedo. Isso faz parte, é natural da criança, por isso então que facilita essa busca de formação, porque vem evoluindo muito o atendimento a crianças pequenas, né? Então seria isso a princípio, né? Nós começamos esse atendimento, esse exercício da profissão, né? Como cuidadoras. Aí depois nós buscamos mesmo a formação. O que incentivou a escolha de ser professora da educação infantil? Eu sempre me coloquei como um deles. Em primeiro lugar é isso. Porque eu sempre gostei do brincar. Eu sempre gostei de observar crianças brincando, porque a brincadeira não é só pegar uma boneca, um carrinho e ficar ali. Tem um significado tudo isso. Nós conseguimos perceber na criança o comportamento dela, a troca afetiva dela, a relação que ela tem com o outro, a relação que ela tem com o próprio brinquedo, se é uma brincadeira funcional ou se não é uma brincadeira funcional, né? Tá aí toda essa demanda de crianças especiais que através do brincar a gente consegue perceber e ajudar essa criança, né? Buscar aí a família para conversar e atender. Então a educação infantil ela tem assim um horizonte muito grande, não é só cuidadoras dentro de uma creche, não é. E eu percebo o quanto vem evoluindo isso aí, a educação infantil, que antigamente era um jardim da infância, né? Ela está muito mais além disso, de ser um jardim da infância, né? E aí eu sempre gostei, né, de estar no meio das professoras ali atendendo. Quando eu tinha 14 anos, a Kátia fazia o pré e eu ajudava a professora, ia nos passeios na escola. Eu auxiliei, eu sempre trabalhei com crianças menores também quando eu
trabalhei com catequese, então eu sempre tive esse envolvimento com crianças, né? Uhum. E a partir daí veio esse incentivo, assim, não, eu tenho, né, interesse em relação à educação voltada, em especial um olhar para a educação infantil. Como é que tu lidava com a matemática quando precisava abordar esse assunto? A matemática que eu buscava, né? Uhum. Geralmente eu pegava os livros Uhum. que tinha, né? Para trabalhar quantidade, para trabalhar números, o tempo, volume. Uhum. Mas, como eu te falei, com a formação que a gente vai buscando, eu vi que a matemática não fica só limitada nisso, né? Uhum. É o vivenciar da criança dentro do espaço que ela tem. Uhum. Né? O tempo, o espaço, né? As vivências dela, a quantidade que elas conseguem ao manusear o material, mas é tudo naquela prática que eles têm do cotidiano. Não adianta eu entregar uma folha para a criança se ela não teve essa experiência, né? Ensinar o que está em cima, o que está embaixo. A criança tem que saber o que está em cima e o que está embaixo, ela vivenciando. Aí eu comecei a mudar um pouco a minha prática nesse sentido, de fazer com que a criança vivenciasse isso. O que está em cima da mesa, o que está embaixo da mesa, né? O que está ao lado da mesa. Então a gente colocava objetos. Depois, investigação. Depois que nós íamos para a folha. Eu percebi que nós, ali ainda na década de 90, a gente limitava muito a criança com papéis. E aquelas pastinhas, folhas, mimeografadas. E não é mais assim. A criança ela tem que vivenciar, e a matemática também é isso. A criança tem que saber, por exemplo, quando tu dá quantas moedas tu tem aqui. Ela não precisa saber de valores. Se é moeda de R$1, de 50 centavos, né? Mas quantas moedinhas tu tem? A criança já tem essa noção de contar. Tu pode ver, tem criança de 2 anos, 1, 2, 3, 5, 9, e naturalmente ela tem, né, essa contagem, esse interesse com a matemática. Quantas bonecas, né? Através do lúdico. Através do lúdico. E também a criança percebe o seguinte, Alan, eu vou amanhã na escolinha, tempo, né? Mesmo, foi amanhã que eu fui brincar. Que elas falam, né? Foi ontem. Ah, né? elas corrigem. Elas ontem, né? Só que eles não têm essa noção do ontem, do amanhã e do hoje, as crianças bem pequenas. Mas para te ver como naturalmente a matemática entra no cotidiano, né? Do tempo, aquilo que eu te falo, do tempo, do espaço, da quantidade, né? Eu vou te dar três bonequinhos, vou ficar com essas aqui, com 5. Sabe? Naturalmente, entre elas, isso aí já existe antes do professor chegar e fazer toda uma dinâmica e mostrar quantidades e toda a matemática em si, né? E os alunos? O que mudou em comparação dos alunos de 90 a agora? Muita coisa, muita coisa. A criança de agora, desses últimos 10 anos, eu percebo, ela está muito mais ligeira no sentido da curiosidade. Da curiosidade por conta da internet, tá? Por conta das redes sociais. Então a gente tem que fazer com que essa dinâmica, esse preparo das aulas com as crianças pequenas se tornam interessantes, porque senão elas não param. Porque naturalmente uma criança não para muito tempo sentada, né? 2 anos é uma criança que não para sentada mais de 5, 10 minutos. Né? Então tu tem que estar sempre planejando diversas atividades naquele tempo para poder alcançar o objetivo que tu planejou. E outra coisa que a criança, a diferença também é que ela já entrou na escolinha sabendo muita coisa, e a bagagem que ela, por conta da internet, tá? Por conta da internet, os jogos, o lúdico virtual, elas entendem mesmo não sabendo ler, né? Mas a leitura de mundo que elas fazem, e quando elas pegam a rede social,
os joguinhos, brinquedos, quebra-cabeça, elas sabem. Elas pegam o celular e elas já vão sabendo aonde elas vão, o caminho que elas vão, né? É uma coisa que não se tinha ali na década de 90. Mas não acha que trouxe dispersão? Depende muito de como a gente usa, né? Como o pai, a família e o professor usa. Tá? Isso, na verdade, as redes sociais ela tem que ser um aliado. Porque não tem como tirar de uma criança. Uma criança de 1 ano já gosta de estar com o celular porque vê a mãe. Ou ela pega um brinquedo, ela já imita, que tá ligando, ou que tá mexendo, né, ali no faz de conta. Então, assim, ó, é colocar o limite pra criança, entendeu? Daquilo, o tempo que ela fica, né? Porque a gente sabe que tela para crianças menores de 5 anos, 6 anos, não é o indicado. Mas se usa, muita gente usa, os pais usam, até uma forma de poder atender outra coisa e ver que a criança para. Mas aí saber as escolhas, né? O tipo de jogo, o tempo que a criança vai ficar naquilo ali. Mas não é o indicado, mas é um aliado, tá? As redes sociais, essa pedagogia virtual, né? Vamos dizer assim, ela é uma aliada, tá? Só saber usar. E voltando para as aulas de matemática, essas aulas eram planejadas? Como é que elas eram estruturadas? As aulas de matemática eram estruturadas dentro do brincar, sempre brincar. A educação infantil toda é voltada no brincar, na construção, né? O teu objetivo, o que tu quer alcançar? A criança aprender quantidade, o que tu vai usar ali. Então tu tem todo um planejamento, né? O material que tu vai usar, o material de contagem que tu vai usar, né? O que é pertinente para aquilo ali, para não dispersar também tanta, ou até ficar muita informação. Tudo isso tem que cuidar, né? Então o que nós fazíamos? A metodologia, né? O objetivo que a gente queria alcançar, o tipo de música que tu vai cantar com a criança, tu vai trabalhar a linguagem também, né? Tu não trabalhava ali só a matemática em si. O que acontece? A matemática dentro da educação infantil é diferente da matemática, né, do ensino fundamental, do primeiro ano, né, quando a criança entra. O que acontece? Tu trabalha com matemática, nós tem muitas coisas dentro da matemática, como a linguagem, né, cores, desenho, entendeu? Artes. Então a gente consegue tirar muita coisa dentro daquela proposta. E aí a questão do manuseio de materiais, quando tu vai trabalhar com texturas, que é uma coisa interessante, né? A gente faz um painel para a criança passar a mão naquilo que já é mais, que é pesado, que é crespo, que faz som, né? Que são os painéis sensoriais, né? A matemática está ali dentro toda aquela proposta. Entendeu? Bem interessante. Né? A educação infantil ela é atrativa porque tu não fica condicionado, por exemplo, só matemática. Tu vê que não é só matemática. Não é uma aula expositiva ao quadro. Não é. Tu vê que tu pode ir além daquilo ali. Entendeu? Dentro do teu planejamento, né? Respeitando o tempo e a proposta que tu quer atingir ali com as crianças. Né? Tinha algum documento oficial para o planejamento dessas aulas? No caso, alguma diretriz? Sempre teve, né? Sempre teve. Não é uma coisa solta, né? A BNCC, por exemplo, ela vai norteando toda a tua construção, toda a tua formação, entende? O que tu vai planejar, como que tu vai fazer, o que tu vai alcançar. É claro que com o tempo ela vem mudando e muito, e para melhor, e ela enriqueceu muito. A educação infantil se tornou assim, teve um crescimento muito grande, eu vejo, do que era dos anos 90 para agora, sabe? Agora tu tem que ser mais ligeira, porque a criança está mais ligeira. Antes eles brincavam de boneca mais tempo, sabe? Iam numa pracinha, ficavam mais tempo. Agora não, tu tem que estar fazendo os cortes no tempo certo para aquela proposta que tu quer dentro do teu planejamento. E a BNCC, ela norteava e norteia ainda, mais agora,
né, com toda a mudança que ela teve, um olhar especial para a educação infantil, de auxiliar o professor a trazer coisas novas e também se formar, né? Tem que estar atento. Eu não posso continuar uma atividade lá da década de 90 com criança de agora que está... Não funciona mais. Não funciona mais, né? Não funciona mais. Tem um exemplo de alguma atividade que não se daria mais para utilizar? Assim? É o que eu te falei no início. Manter uma criança muito tempo sentada com papel, folha mimeografada. Se fazem ainda isso aí, eu acredito que sim. Tem muitas que fazem, né? Muitas escolas que usam muita folha, aquela pasta pesada de trabalho. Porque os pais dos anos 70, foi essa formação. Olha, ele está aprendendo muita coisa com aquela pasta pesada de atividade mimeografada, né? Achava que aquilo ali era o resultado da aprendizagem e a gente entende hoje que não é. Não é, é o vivenciar. Tu primeiro vivencia, para depois tu poder colocar no papel. Aí tu tá entendendo em cima, embaixo, do lado, esquerda, direita, porque ela vivenciou na brincadeira, entendeu? E a avaliação, como é que tu avaliava? Fazia algum parecer? Na educação infantil, a avaliação, né? Na verdade, não existe uma avaliação. Por quê? Porque a criança ela está sempre em construção. Eu não posso, por exemplo, dar uma nota 7, 5. Por quê? Porque ela está se desenvolvendo. Existe ali como é que eu vou te explicar? Um entendimento que a criança ela está em processo de desenvolvimento e ela tem alguma dificuldade de pegar no lápis, mas aquilo ali é passageiro, por quê? Porque ela está evoluindo, ela está construindo, entendeu? Então, o que a gente chama essa avaliação? Um parecer descritivo. No momento, a criança apresenta ainda, né, a dificuldade de pegar no lápis, está aprendendo aos poucos, entende? É essa forma que a gente vai colocando, porque eu não posso determinar que ele não sabe, porque ele está em evolução, né? Então, evoluindo ali dentro da proposta da educação infantil, inclusive até o primeiro ano. Né? Hoje, o primeiro ano, a criança não é obrigada a aprender a ler, ela ainda está sendo preparada, né? No segundo ano, tem mais uma etapa, mas no terceiro ano, a criança tem que já ler a leitura, né? Para te ver o quanto mudou, quanta coisa vem mudando dentro da proposta do que é ensinar, né? E conseguiu formação continuada? Enquanto a formação continuada, teve oportunidade? Alan, eu sempre busquei cursos. Né? Eu sempre tive essa necessidade de aprender para poder trabalhar com pequenos. Tá? Quando eu comecei, em 96, eu não tinha o segundo grau, pra você ter uma ideia. Depois eu fiz o supletivo, depois eu fui direto para Unicinos. Passei no vestibular, naquele mesmo ano que eu terminei o segundo grau. Tá? E eu sempre fazendo curso, lendo, eu sempre fui de ler, buscar muita literatura em relação ao desenvolvimento infantil. E o que tinha aí no mercado, nas livrarias de propostas para ensinar. Eu sempre comprei muito material, sempre investi muito no brinquedo também. E agora, com a faculdade, né, como eu já te falei que eu já me formei, eu continuo buscando também essa formação, mas por mim, sabe? Por uma necessidade minha. Por quê? Porque tem crianças especiais, como por exemplo o autismo, né? Como trabalhar. Eu tive um aluno autista, uma criança assim muito inteligente. Foi o primeiro aluno autista que eu tive com autismo, tá? Nível 1. E eu não sabia trabalhar com ele. E ele trabalhava matemática muito bem naturalmente. Através de jogos, ele montava trem.
ele construía aquele trem, ele construía o vagão e os trilhos na mesa, assim, e eu sentado. Eu sempre fui muito de observar, aquilo que eu te digo. Por que eu escolhi educação infantil? Porque eu gosto de observar O ato do brincar. o ato do brincar. Eu acho mágico o ato do brincar, tá? O meu TCC foi sobre o ato do brincar, tá? O meu primeiro trabalho na Unicinos foi também sobre como a criança institucionalizada brinca. Foi onde eu conheci a Larissa, tá? Nesse abrigo. E foi sempre voltado ao brincar. Então eu terminei meu TCC também com essa proposta. Esse menino, continuando, ele entendia tão bem a matemática que na hora das atividades assim, do brinquedo livre, a construção que eu tenho as fotos dele assim, eu me encanto. Eu tenho as fotos dele fazendo essa construção e ele explicando pro colega as partes do trem. Ele fazia caminhão, sabe? E esses brinquedos bem pequenininhos, ele conseguia fazer uma construção muito grande, bonita, que eu não sei da onde a lógica dele ali para fazer essa construção. Foguete ele fazia, sabe? Um menino muito inteligente. E na hora da atividade em folha, ele tinha agilidade. Rapidamente ele fazia, sabe? Uma atividade de sequência. Conseguia completar tudo. Mas era com muita agilidade. E aí tinha o colega dele, por exemplo, que tinha certa dificuldade, ele terminava o dele e ia... Não é assim. Mostrava ainda. Uma criança encantadora, assim, sabe? E eu busquei, então, né, te respondendo, né, da formação continuada, eu senti a necessidade de eu me preparar para ter ele junto comigo. Né, porque a gente, quando pensa no autismo, é um bicho de 7 cabeças, assim, não é. Né? Não é. Nós é que temos que ter essa formação, e eu não tinha. E aí eu fui buscando como trabalhar com uma criança com autismo, né? Que tinha coisas, claro, que ele não atendia. E eu não sabia atender o porquê, e não entendia o porquê. E aí eu busquei fazer, eu fiz um curso, né, sobre o ABA, né, me formei no ABA para fazer anamnese, né, para entender as dificuldades, entender o onde eu poderia atuar dentro da necessidade dele, porque não adianta eu trabalhar uma coisa que ele já sabe, e sim trabalhar o que ele tem mais dificuldade. Foi o que eu aprendi também. E então eu busquei esse curso, né? Outro curso que eu busquei também foi educação artística, para trabalhar artes com as crianças, né? Saber o que é artes dentro, não é o estereótipo. Não é uma folha. Vai muito mais além da arte. Então eu sempre busquei formação para poder atender o meu cotidiano com eles, né? E enriquecer o meu atendimento. Se especializando sempre. Né? E quanto à valorização do professor, antes, fazendo uma perspectiva de antes e agora, o que tu acha que pode ter sido alguma melhora, alguma piora? Como é que tu vê a valorização do professor? Eu vejo que a valorização do professor é muito devagar ainda, né? A gente percebe que é uma categoria que não é muito reconhecida, né? A educação infantil muito menos. Então é a categoria que recebe menos ainda que o professor do ensino fundamental, ensino médio, né? E a gente percebe o que isso aí... Interesse político, né? Acho que é interesse político mesmo. Porque a tua formação começa lá nos pequenos. É na base. É a base de tudo, né? A educação infantil, o trabalho emocional da criança, trabalha as relações, tu dá bagagem para a criança fazer as escolhas, sabe? É a base de tudo ali dentro.
E aí o professor de educação infantil, muitas hoje exigem a faculdade, né, a pedagogia. Antigamente era só magistério ou a recreacionista, que se chamava, hoje não tem mais. Recreacionista? A recreacionista, no meu tempo que eu comecei, era curso de recreacionista. Tu podia trabalhar em creche, entregava o currículo, recreacionista. Não tem mais. Sem o curso normal? Não. Primeiro grau de recreacionista tu pegava numa creche. Depois, com o tempo, veio, né, as licenciaturas, o magistério, o próprio curso de educação infantil. Tá? Veio aí agora a pedagoga, que é a titular de sala, e quem tem magistério é a auxiliar. Tá? Mudou, né? Quem responde pela turma é a pessoa com pedagogia, né? A professora de educação infantil é mais chamada de tia, né? O que tu acha? Isso aí é uma coisa que foi lá atrás, essa história de tia, né? Eu não sou a favor. Eu não gosto. Eu particularmente eu não gosto, né? Eu já Prof. Maris, entendeu? Né? Tia, eu sou dos meus sobrinhos. Sim. Até porque se tu vai consultar, oi tio, tu vai chamar um médico de tio, né? Eu acho assim, é claro que se alguém chama, tem mães que, tia, que é uma forma carinhosa, mas assim, o que eu entendo, eu acho que cada coisa no seu lugar, né? É até uma questão de postura, né? E quando no meu último ano que eu fiz na Unicinos, a coordenadora do curso de pedagogia, ela falou bem sobre isso. Ficou bem claro para mim. Ela disse, gurias, vocês já estão se formando. Cuidem. Ela falou 3 coisas que eu não me esqueço, né? Nunca me esqueci. A postura que vocês têm nas redes sociais. Mas o que eu faço da minha vida nas redes sociais não tem nada a ver com a empresa. Tem. O RH vai lá nas tuas redes sociais para ver qual é a tua postura, que tu representa a empresa, querendo ou não. Né? O professor carrega isso. Eu sou um professor, ele já te vê diferente. Mesmo que o professor não seja reconhecido em questão financeira, mas a postura do professor é diferente. É diferente. Né? A forma como tu te coloca socialmente é diferente. Porque todo mundo entende o que é um professor. Né? Uma pessoa que sabe, uma pessoa bem educada, uma pessoa preparada. Então a gente tem que fazer com que os outros nos reconheçam, mas eu também tenho que ter a minha postura. Né? Questão de reconhecimento, questão de salário, né? É uma coisa que estão sempre na luta, para ter esse reconhecimento, mais trabalham do que... O professor é o único que traz trabalho para casa, né? Tu sabe, tu tá na carreira e tu não tem descanso, e é muita cobrança, e é muito estresse, e o professor da educação infantil também, não só da educação infantil, mas ele não é só o professor, às vezes ele faz o papel da mãe da criança, faz o papel, às vezes, do cuidado que a mãe não tem. Imagina uma criança ficar das 7 às 7 da noite, de segunda a sexta, passa mais contigo do que com a mãe. Conhece mais a criança do que a própria mãe, assim, muitas vezes, né? E em questão do reconhecimento social, né? Essa professora falou pra gente ter muito cuidado. O aluninho vem com a tia, aqueles diários que se fazia cheio de frufru, de gravurinha. Meninas, vocês são professoras. Vamos terminar com esses cadernos cheios de frufru, cheio de gravurinha, de coraçãozinho, e paizinho, mãezinha, a fulaninha. Não. Chama pelo nome. Chama o pai, a mãe da criança, mamãezinha. Senão tu tá sempre te colocando num nível de tiazinha, de cuidadora, entendeu? De babá. E tu não é isso, tu é uma professora de educação infantil. Tu é professora dentro daquela escola de educação infantil. Tem que ter a tua postura, a forma que tu vai falar com os pais, a forma como tu vai te colocar, o teu preparo.
É questão de postura. Então, redes sociais é uma coisa que a gente tem que cuidar. A tua postura em sala de aula e a tua postura social. O professor é o professor. Na China, quando o professor chega no comércio e ele é conhecido, as pessoas fazem reverência. Você não sabia? Fazem reverência. O professor chinês, eles têm assim, ó, ele é reverenciado, sabe? Ele entra no estabelecimento. Há uma valorização do professor. Muito questão de respeito, quando ele entra num lugar, não atende os outros e atende o professor. Olha, né? É claro que não vou querer que o Brasil faça isso, né? Mas acho que vai muito da postura da professora. Tá? Eu não gosto de ser chamada de tia dentro do meu trabalho, porque eu não sou tia de aluno, eu sou professora. Voltando de novo para as aulas de matemática, alguma coisa diferente que tenha acontecido numa aula que tu tenha proposto? Você lembra alguma coisa? Claro, eu gostava muito de trabalhar motricidade. A matemática está dentro da motricidade. Tu trabalha o tempo, o espaço, velocidade, né, postura, né, tudo tu trabalha. E eu tive uma auxiliar, uma professora de Pilates. E eu tenho a foto de um aluno que às vezes eu coloco no Face? No TBT. E a postura daquela criança, eu cuidei dele desde os 2 anos. Ele saiu da educação infantil com 6 anos, foi o primeiro ano ainda. A postura do menino numa aula de educação física, sabe? Uma postura atleta. Como assim? A coluna dele, tá? A posição das pernas dele, o movimento que ele estava fazendo para atender a atividade que ela tinha proposto. E é uma das fotos bonitas que eu tenho, né? Eu gosto da motricidade, da aula de educação física, né? Por conta desses movimentos. Eu gostava também de passar as linhas, fazer uma teia de aranha para as crianças passar, ou por cima ou por baixo. E as estratégias que eles encontravam para o caminho para poder escapar sem encostar na teia. Sem encostar na teia. Tá? Então, é matemática. Matemática entra, né? Porque tinha um tempo para fazer isso. Tinha um tempo, tinha um espaço. E eles, naturalmente, a criança consegue dar conta disso aí. Cada um procurava uma estratégia para resolver o problema que eu apresentava para eles ali, né? Atividade com bola, né? Que é outra atividade muito boa de trabalho, de movimento, velocidade e o impulso que tu dá, tu tem que calcular, né? A tua força. A força, né? Com a bola. A corda. O pular corda, matemática. O tempo que tu vai pular e a velocidade que tu vai pular com a corda, né? Quer dizer, a matemática tá em todos os âmbitos. Todos, até na alimentação. Até na alimentação nela. Tu vê a nutrição, calcula exatamente o que tu vai dar para a criança, o tipo de alimento, a quantidade de alimento, tudo, né? O que tu aprendeu ensinando matemática? Eu estou aprendendo ainda, né? Eu não sou fã da matemática, mas eu sou obrigada a aceitá-la. Entendeu? Porque eu sempre tive muita dificuldade com a matemática desde a minha infância. Né? Problema na escola, né? Reprovações. Né? No primeiro ano eu tinha muita dificuldade. Terceiro ano que aprende tabuada, eu tinha dificuldade com a matemática. Quinto ano, que tem as expressões numéricas. Eu sempre tive uma relação com muita dificuldade com a matemática. Mas a forma como ela foi ensinada. Tá?
Quando eu entrei para a faculdade, a professora dessa disciplina, ela mostrou que a matemática era ensinada para nós de forma não errada, mas de uma maneira Bem estruturada. Para que todos aprendessem do mesmo jeito. E nem todos aprendem do mesmo jeito, Alan. Eu sei isso por mim. Eu consegui vencer a matemática na faculdade com muita leitura e exercício e buscar ajuda fora. Eu tive que pagar pessoas para vir fazer para mim ali, me ajudar a resolver muita coisa, entendeu? Então por isso que eu digo que na educação infantil a matemática tem que estar muito bem estruturada na hora da criança vivenciar ela, para não criar aquele trauma, aquele monstro da matemática, porque tu é professor de matemática, tu já se torna um diferentão, né? E tu pode ver que a população, a maioria tem medo da matemática. Medo da matemática, da forma como ela foi ensinada. E essa professora nos ensinou de forma diferente. O que tu acha que poderia mudar nas aulas de matemática? Tua experiência. Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Na educação infantil é fazer a criança vivenciar ela no cotidiano, porque a matemática está em tudo, né? Não tem como tu... E na escola básica? Na escola básica, eu acho assim que a forma como ela é ensinada ainda, ela é mais fácil para o professor. Porque ela uniformiza todos. Aprendeu, se não aprendeu, tá com vermelho, repetiu, não repetiu. Sabe? Eu acho que teria que ter uma dinâmica, onde o professor percebesse que cada um aprende de um jeito, mas tem que saber que aquele aluno não aprende daquela forma, e tu tem que ter outra estratégia, tem que ter um espaço para acolher aquele aluno que tem mais dificuldade e aprende de outra forma. Empatia, né? É a palavra-chave, né? E eu vejo que o professor está sendo muito cobrado por isso, porque ele tem que dar conta do tempo, do horário e a entrega de todo o material. Padroniza. Tu entendeu? E aí, no meu caso, que tive dificuldade, tenho até hoje na matemática, a gente fica um pouco para trás. Né? Eu não desisti de estudar por causa da matemática, mas assim, eu demorei muito. Eu demorei muito para aprender a matemática. Imagina, quando eu fui aprender expressões numéricas, eu me dei conta o quanto era fácil. Né? Eu repeti 3 vezes o 5º ano por causa da expressão numérica. Sério? Para te ver o sofrimento da pessoa. Aí o que aconteceu? Um dia deu um clique, porque eu peguei o caderno e comecei a fazer a minha leitura, a minha forma de entender, diferente do que a professora explicava. Aí eu fui fazendo, mas olha, como não é tão difícil. Foi quando Acho que a matemática abafa os alunos? Abafa? Não. Ela desperta. Ela desperta, ela não abafa. Quem abafa é... O professor? Entendeu? Para que todos aprendam. Eu acho assim que as aulas de matemática, eu tô falando por questão da dificuldade que eu tive, né? É assim, eles condicionam, mas eles também não dão abertura para uma outra estratégia de aprendizagem. Hoje, por exemplo, tem aulas na escola, se tem aluno com problema de português, de matemática, outra coisa ali, eles vão à tarde para ter uma aula, um atendimento mais direcionado para eles, entendeu? E eu vejo que ainda está assim. Deu problema, já escreve lá e encaminha a criança para... Eu acho que podia ser diferente a questão da matemática. A mesma coisa a leitura, a criança que lê, ela tem dificuldade às vezes, a forma como tu ensina, que não é mais bebe, babu, mas tem criança que ainda aprende através desse método, tá? do alfabeto. Tem criança que pega o livro e consegue ler. Vai na tentativa e erro. Sabe? E eu acho assim, cada um aprende dentro da sua estratégia, porque tu tem a tua estratégia de aprendizagem, os teus caminhos, tu sabe a forma que para ti é mais fácil pegar um livro e ler
Para mim é mais fácil assistir um DVD do professor falando e eu aprendo a mesma coisa que tu. Entendeu? E eu acho que a matemática é isso. Né? Tem muitos caminhos pra gente chegar. A matemática tem muitos caminhos. Isso que é o bonito da matemática. Né? Eu tô lá. Alan, eu admiro quem faz matemática, porque agora, né, os professores de agora, da tua geração, têm outra visão, né, tem outra visão, tem outras estratégias, tem outras metodologias que tu busca, né? E tem também outro material, A por ideia exemplo. da ludicidade eclodiu, né? Até porque tu tem aí, né, esse instrumento. As tecnologias. As tecnologias dá a favor, né? Eu, por exemplo, tenho dificuldade ainda nela, porque não é coisa da minha geração. Tu não, tu já. Né, a Rebeca já sabe, a Alice, entendeu? Mas a matemática ela não é um bicho de 7 cabeças. É a forma como ela é passada. Né? A década de 70, eu me lembro nitidamente, sei o nome da professora. Te marcou. Professora Margarete. Tá? A típica professora de matemática. Professora Margarete me colocou no quadro para eu fazer 5 menos 4 e eu fiquei ali. Eu não sabia. Menos, ela dizia, menos Maris, menos. Eu não estava conseguindo entender a linguagem dela. E eu fiquei ali até a volta do recreio. E ela te deixou ali. Para eu resolver, eu não resolvi. Aí o que acontece? O que ela deveria ter feito? Ter me mostrado a questão, o que é o sinal. Eu não entendi aquele sinal. Porque eu achava que o sinal de mais e o de menos era uma coisa só, eu não entendia. Eu tinha dificuldade de compreender a linguagem da professora. Né? Eu repeti o ano. Né? Ela te repetiu? Repeti, acho que era 3º ano. Aí depois consegui passar. Então são coisas assim. Na década de 70, ou tu sabia ou não sabia, era reprovado, não te dava chance. Sabe? A professora era não vou dizer carrasca, mas era muito enérgica, era muito seca. E essa figura desse professor, ligado com a matemática, faz com que a gente tenha medo da matemática. Né? Eu não vou te mentir, até hoje tem coisas que eu tenho que contar nos dedos, porque eu tenho dificuldade de errar. Né? O medo de errar. O medo de errar. Então tem que fazer aquela contagem, calcular de novo. Por quê? Porque o cérebro se acostumou, né? Ficou limitado nisso aí. Mas assim, é uma luta que eu consigo vencer no meu cotidiano, né? E por isso que eu gosto de trabalhar matemática na educação infantil. Gosto de trabalhar por conta para a criança não ter esse medo. Né? Mas é como lúdico. Lúdico, né? O que agora, finalizando a nossa entrevista, indo pros finalmente, eu queria que tu desse uma mensagem aos futuros professores, mas pra mim, né? Com certeza, Alan. Futuros professores, qual é a mensagem que tu quer passar? Passando o bastão, né? Bastão, né? Eu acredito e a minha mensagem assim é que vocês dessa geração, né, consigam e encontrem estratégias que favoreçam todo o grupo de alunos de vocês dentro dessa matemática. Né? Poder ver e perceber aquele aluno, por que ele não está conseguindo fazer aquela conta do 5 menos 4. Qual é a dificuldade de leitura que ele tem daquele número, daquele cálculo ali, né? É essa sensibilidade. Porque o professor de matemática ele tem que ter essa sensibilidade de entender que nem todos os alunos estão preparados para entender aquela linguagem. O aluno de 1º ano sai da educação infantil, já é um mundo diferente, né? Do 1º ano. Eu acredito assim que vocês, né, de agora, essa geração, formando os futuros professores de matemática, têm essa condição.
tenha essa sensibilidade, né? Tenha essa empatia de poder abraçar mais o aluno na aula de matemática. Não entrar na matemática, a criança já ficar com medo, porque naturalmente isso acontece, né? Isso aí tem que ser quebrado. Ela tem que ser rompido, esse medo, essa forma de se colocar com uma, né, do aluno Como se sentir... até o aluno do segundo grau. Uhum. Até o aluno do segundo grau, né? A gente entra com o lúdico, a gente já veio com outra pergunta, né? Eu vou falando que é o finalmente. Não, e deve entrar sim. Uhum. Eu não sei por que tiram o lúdico da criança do 1º ao 4º ano, sabe? Tem que entrar no lúdico. Até nós adultos gostamos de brincar. Quando eu vou fazer um curso de especialização, entra uma brincadeira antes, que é para quebrar para que tu relaxe. Entendeu? O lúdico é como uma terapia. A matemática ela tem que usar o lúdico, sempre. Até num curso, numa troca, numa reunião entre professores. O professor tem que ter o lúdico até para eles. Tá? Essa troca de energia, essa troca de saberes, essa troca de empatia também, para poder se tornar um bom professor. Diferente do salário, que a gente sabe que a luta é grande. Se tornem um bom professor. Professor de excelência que a gente possa reverenciar na matemática, assim, né? Isso aí. Então essa foi a nossa entrevista de hoje, do semestre, né? Próxima para as outras. Próximas para as outras. Essa foi a professora Maris Regina. Muito obrigado. Obrigada, Alan. À disposição, Alan.